Sejam bem-vindos, time, a mais um episódio do Conexões Empreendedoras. E eu estou muito feliz e muito entusiasmada com o episódio de hoje. É um convidado super especial que eu admiro demais. E antes de eu apresentar esse super convidado, eu quero te convidar a curtir já aqui esse vídeo, se inscreva no canal para você não perder nada. E eu quero dar um recado para a gente já começar com tudo aqui do nosso patrocinador, porque é isso mesmo, Jimmy, nós temos um patrocinador desse podcast incrível, que é a OK Dados. A OK Dados é a maior e a melhor empresa de soluções de dados e tecnologia para você e para o seu negócio. Eles oferecem estratégias de dados para você tomar decisões assertivas, baseadas em dados. E a nossa equipe de especialista analisa os seus objetivos e os dados essenciais para o seu negócio de forma personalizada. Então, para aumentar suas vendas, aumentar a eficiência do seu time aí, entre em contato agora conosco. Basta você apontar aí para o QR Code que está aparecendo na sua tela e entrar em contato ainda hoje para otimizar aí os seus processos, os seus números e qualquer dúvida vocês podem chamar. Vou deixar aqui na descrição o arroba da OK Dados também. Então vamos começar. Vamos. Apresentado o patrocinador, apresentado e as boas-vindas para vocês. Eu quero apresentar ele, que é pai, que é esposo, empresário, consultor empresarial, CEO, Bruno Cunha. Muito obrigada, Bruno, pelo convite, por aceitar o nosso convite, por estar aqui hoje. Eu que agradeço. Prazer estar aqui. Adorei o nome do podcast, Conexões Empreendedoras. Eu basicamente vivo a minha vida em função de acreditar Uau. que a conexão é o que a gente tem de mais importante, né? Se conectar com a vida, se conectar com as pessoas, se conectar com empreendedores, com histórias. Adorei. Super Ai, criativo, acho que tem tudo a ver conosco. Espero que o conteúdo que a gente gera aqui hoje ajude outros empreendedores. com certeza. Essa é a ideia aqui. Eu fico muito feliz pelo seu feedback, porque é justamente essa a ideia. E você, CEO da Vox2U, Academia de Oratória, nos conta aí como que é estar à frente, como é ser CEO da maior escola de oratória do Brasil. Para quem não conhece, fala um pouco para nós qual é a missão da sua empresa hoje. A Vox2U, ela nasceu há 10 anos atrás, ela é de São Paulo. Na verdade, ela nasceu em Cravinhos, no interior de São Paulo. E eu conheci a Vox não mais de 3 anos e meio e entendi que o propósito dela era além da oratória, né? O ato de falar bem, o ato de se comunicar, tem a ver com o seu sentimento interno. Na verdade, a Vox leva como um mote que você expressa o que seu coração está cheio. Então, o que a gente quer, na verdade, é ver pessoas mais felizes. Porque quando a pessoa confia em si próprio, quando alguém confia no seu negócio, quando alguém confia na natureza da excelência do que se faz, por que que ela tem vergonha de falar sobre isso? Por que que alguém no mundo que luta tanto, que trabalha tanto, porque empreendedor trabalha 14 horas por dia, empreendedor dorme trabalhando, ele sonha com o projeto dele, então ele tem tanto carinho, tanto zelo, em via de regra eu acredito nas pessoas, então as pessoas são honestas, ela faz com tanto amor. Por que a vergonha? Por que a vergonha de falar? Por que ficar nervoso ao falar do seu negócio? Por que nervosismo ao se conectar com outras pessoas? Por que ainda um medo de dar preço ao seu produto e se valorizando? Então, eu entendi que essa era a missão da Vox, 3 anos e meio atrás. Fui fazer um treinamento, eu pessoalmente, nós nos conhecemos fazendo um treinamento. Acredito verdadeiramente que o melhor investimento que você faz é em você mesmo. Concordo 100% também. Fizemos o Empretec Verdade. Nos conhecemos no Empretec. 18, março, 2018. abril de 2018. Aprendi muito, levo muito daquilo até hoje. Acho que levo a flexibilidade, a pressão que a gente passa ali para aprender, levo os comportamentos, né, a reflexão de quais os comportamentos que fazem diferença na nossa vida. Qual que é o comportamento de um empreendedor? As pessoas às vezes estão estudando sobre empresa ainda da perspectiva mais técnica, financeira, gerencial, mas para aquilo tudo acontecer, precisa de um comportamento que vai direcionar aquilo. E foi um grande passo na minha vida pessoal.
um grande passo na minha vida empresarial. Depois disso, eu então tive acesso à Vox, a outros negócios, e foi tudo concatenando, né? Se as pessoas têm tanto para oferecer, por que ainda não o fazem? Por que que tem tanta gente com tanto a falar, com tanto a se expressar, mas parece que está ali com receio, insegura? Então, na minha fase de desenvolvimento, eu acabei indo a São Paulo, conheci a Voxil, entendi que aquilo ali era muito além do que falar em público, né? Falar no microfone. As pessoas às vezes olham para isso aqui com certo Parece receio. um bicho. Parece um bicho, que medo que é esse? E aí eu fui entendendo que, na verdade, ninguém tem medo de falar, sabia? Medo é de errar, né? Medo é de errar. O medo é de se expor. O medo é de ter que se justificar. O medo é da condenação social. Então, tudo isso está no nosso subconsciente. Nosso medo, na verdade, é de ser julgado pelo próximo, pela família, pelos amigos, pelo trabalho, pela sociedade. Então, a gente tem que refletir de onde que isso veio. Então, a oratória tem uma profundidade aí. Muita profundidade. E que incrível essa sua missão, Bruno, né, da Voz to You, porque é justamente isso que você está falando. Quantas pessoas, fui essa pessoa por muito tempo que fui travada, e quantas pessoas que estão nos ouvindo, né, milhares de pessoas, têm uma missão linda para compartilhar, como você mesmo trouxe aqui, empreendedores, empresários, autônomos, e não consegue transferir essa mensagem por um bloqueio que teve na infância. Talvez muitas das vezes por um julgamento, por uma comparação, por um feedback negativo em público. E aquela mensagem, ela fica encapsulada pelo medo daquele trauma se repetir. Então, assim, é muito profundo o que vocês fazem. De fato, quando a gente olha para o presente, a gente precisa, de certa maneira, olhar a história da pessoa para entender o que que fez com que ela hoje se sentisse insegura. Mas se a gente pegar assim, via de regra, genericamente falando, nós não vivemos em uma sociedade que nos promove a ser criativos, né? Existe um método padrão onde as pessoas têm que se enquadrar nele, né? Você entra numa escola, você não tem um momento de liberdade comunicativa dentro das escolas, você não é necessariamente incentivado. Claro que isso está mudando, mas pelo menos na minha época, criança tinha que ficar calado. Dentro de casa, criança não tem voz. Então, desde um bebê que escuta um psh, pss, até o choro. O choro é a fala de uma criança, né? A criança não necessariamente, eu tô com um bebezinho, o Joaquim tá com 5 meses, e é claro que um pai não quer ver uma criança chorando. É claro que ele olha e ele sente que aquilo é ruim para ela. Mas ela está se expressando. Não necessariamente ela está em sofrimento. Ela ainda não sabe pedir comida, ela ainda não sabe falar que ela está de xixi, que a fralda tá cheia, ela não sabe dizer que ela está com frio, que a roupa está incomodando, ela não sabe dizer nada. A única coisa que ela sabe é chorar. Então, não necessariamente é um sofrimento, mas os pais, por falta de informação, começam dali criar um trauma, uma inibição na criança. Ela não deve chorar, então eu vou colocar o bico. Ela começa a precisar de algo, eu mudo ela de posição, eu assumo que é comida, eu assumo que é qualquer outra coisa, mas eu não tento compreendê-la. Então, até em casa, né, eu trago isso para quem for pai, quem estiver ouvindo isso, tenha essa sensibilidade, né? Sensacional. De quando o seu filho ali, ó, na primeira infância, nos primeiros dias de vida, toda vez que ele chorar, tenta entender o motivo. Por que ele está chorando? Será que é cólica mesmo e tem que se enfiar um remédio? Será que ele realmente precisa de uma chuquinha, de um bico? Ou será que ele está só se expressando? Ele está dizendo, tô aqui, eu quero um abraço, eu quero um beijo, eu quero um colo. E é natural. Então, o meu exercício em casa, por exemplo, com o meu bebê, é de deixar ele chorar às vezes, de tentar entender e até de perguntar. Eu começo a exercitar com ele, filho, o que que é? O que que foi? É fome? Deixa eu ver. É a fraldinha? Eu começo, desde aquele momento, não inibi-lo. Eu falo, o que que foi? Para de chorar, o que que está acontecendo? Aquele desespero. Porque ali você já está criando, já está formatando as primeiros indícios de personalidade dele. Então, nós, às vezes, até por ainda não termos esse conhecimento científico, a nossa sociedade está aprendendo, nós temos muito que evoluir.
Muito. a gente acaba ainda passando para os nossos filhos parte, inclusive, dos nossos traumas. Então, se lá 50 anos atrás uma criança não podia ter voz, será que essa de hoje não pode? A gente não pode ter aprendido com elas? Se tantas pessoas tiveram traumas e passaram por dificuldades de comunicação na escola, na faculdade, no trabalho. Será que não é hora de olhar para isso, para esse tema com mais carinho? Para não ver pessoas hoje, as crianças estão no celular, as crianças estão nos jogos. Infelizmente, os índices são alarmantes de crianças com depressão. E tem tudo a ver com isso. Se você ali na primeira infância consegue interpretar, sentir o que que a criança está precisando, É total diferente. Do 0 aos 7 anos, principalmente, é onde a criança está formando literalmente as crenças, os valores. Então, olha a diferença, né, que ela é percebida quando ela sabe, nossa, meu pai, minha mãe, o meu responsável, eles me ouvem. eles me ouvem. Olha, isso muda tudo. E é A instintivo, percepção né? de É identidade. instintivo. Se a gente pensar assim, olha, eu não sou da área científica, tá? Até dentro do meu senso de conhecimento, eu busco estudar muito, mas com muita responsabilidade, para não entrar dentro da área de ninguém, na área da medicina, da fonoaudiologia. Mas um senso comum é que uma criança já nasce com instintos, né? Ela já tem o instinto de respiração, ela já tem o instinto de alimentação, ela tem o instinto de funcionamento do intestino, ela já tem alguns instintos. Um instinto dela já é de comunicação. Ela precisa se comunicar. Ela tá ali, ela veio ao mundo nas primeiras horas de vida, ela quer falar, ela quer se expressar. O Ela, choro de do primeiro alguma maneira, segundo. é o choro, é o choro. Né? Existe aquele exame, aquele primeiro exame da criança, onde você olha os estímulos, né? Os primeiros. Na barriga da mãe, Na né? barriga da mãe, né? Exato. Tem, inclusive, alguns estudos que já demonstram, eu não vou falar que provam, mas que demonstram resultados com os estímulos na criança dentro da barriga da mãe. Sim. Né? Então, se a gente assumir que grande parte da população hoje tem um medo de falar, de se expressar, o medo, a sua autoestima está abalada, a gente pode voltar lá atrás e tentar entender onde que isso começou. Eu não acredito que uma criança ela vem com esse medo. Ela não começa tímida na vida. Ela não vem ao mundo com um traço de personalidade. Ela pode até ter um traço de personalidade de descrição, porque cada um tem a sua personalidade. Mas não vem com esse medo. Ela vem um drive zerado. É formado. Ela é formada. E que sensacional isso que você está compartilhando com nós, porque isso daqui já pode mudar a vida de vários pais, professores que estão nos ouvindo. Então, isso é muito rico, porque, como você disse, talvez muitas pessoas não tinham essa informação até aqui. Por isso que eu acredito muito no poder, né, dessa conexão do podcast. E como que essas pessoas que estão nos ouvindo já são adultos, que muitos talvez têm essa trava, essa limitação, querem se comunicar muitas vezes para ser promovido no trabalho, ou para comunicar com o esposo, com a esposa, né, com os filhos mesmo. Como que eles podem destravar essa, muitas vezes, a timidez ou esse bloqueio na comunicação eficaz? Bruna, toda mudança precisa de um primeiro passo. E o primeiro passo de uma mudança é um reconhecimento. Eu acredito que dificilmente alguém muda sem reconhecer a necessidade da mudança. Algumas pessoas já se reconhecem precisando mudar, melhorar a sua comunicação. Algumas ainda não. Então, talvez essas que ainda não reconhecem precisam assumir um estado de consciência. Ela precisa começar a olhar para os feedbacks que a vida está dando para ela. Tem gente ouvindo todo dia que a pessoa saiu porque não entendeu o que ela fala. Tem gente aí que recebe dentro de casa um feedback que a esposa é grosseira, o esposo é grosseiro, a mulher fala demais, mas não é ouvida. Existem vários indícios na vida o tempo todo, né? O tempo todo você está recebendo isso de alguém, na sua família, no seu trabalho, na sua comunidade, onde você frequenta, dos seus amigos. A vida tá te entregando uma resposta. Isso funciona para grego e para troiano, para goiano e para nordestino. Funciona para todo mundo. A vida está te entregando uma resposta online. Então, passe a observar isso. Qual que é a resposta que você está tendo? O que o mundo está te trazendo?
E que é só uma reafirmação daquilo que passa nos seus pensamentos. Porque é tão interessante que a vida, ela nos dá sinais comunicando e só reforçando aquilo que a gente sabe sobre nós. Então, por isso que é muito importante você estar falando desse feedback, que, na verdade, o sinal que a pessoa me dá, na verdade, porque tem a comunicação externa, mas tem a comunicação interna, eu comigo mesma. Quando eu olho no espelho, quando eu tô sozinha, eu falo, nossa, eu não sou capaz. Aquela vozinha que fica passando. Essa voz e esse feedback externo é um reflexo dessa voz interna. Sem dúvida, Isso sem é, dúvida, isso é sem tão, dúvida. tão importante. Se a gente observa isso, e isso pode ser feito tanto do externo para o interno, quanto do interno para o externo, só que, né, como você falou, as pessoas, o ambiente é mais visível, né? Uhum. Eu falo o sentimento. Se a gente observar bem aquilo que a gente sente, a gente pega muita coisa. Então, excelente dica para você que você já deu, e eu já peguei vários insights aqui de momentos que ficou muito claro para mim que naquele momento eu não tive sucesso porque eu não tive uma boa comunicação. Porque comunicação não é só aquilo que eu falo, mas é aquilo que o outro entende, não é isso, Bruno? Olha que humildade a gente, né? Começar a reconhecer o que nós já precisamos fazer. Ou reconhecer o que nós já melhoramos. Então, quando você diz que consegue já perceber algo que lá atrás poderia ter sido feito diferente, já te coloca em outro patamar. Nós estamos recebendo esse feedback o tempo todo. E o primeiro passo é reconhecer. A partir do momento que eu reconheço que eu preciso conhecer, estudar, melhorar, desenvolver, aí eu começo um caminho. Esse caminho, e aí eu digo que é uma crença minha, esse caminho ele só tem o ponto de partida, porque o ponto de chegada é a nossa partida para algum lugar que não seja esse mundo. Mas daqui até lá, essa caminhada, ela não tem fim. Ela pode ter parada, ela pode ter morro, ela pode ter subida, descida, curva, quebra-mola, ela tem de tudo, mas ela não tem uma chegada. A chegada é quando a gente partir daqui. A caminhada do desenvolvimento só acaba quando tudo termina aqui nessa terra. Eu acredito verdadeiramente que alguém de 2 anos está aprendendo tanto quanto alguém de 80. Nós 100%. estamos nessa caminhada com uma mesma missão, crescer. E se você reconhece isso aos 7, ótimo. Se você reconhece aos 20, que bom. Se você reconhece aos 70, que bom também. Porque o tempo todo a gente tem a chance de começar de novo. Eu acredito verdadeiramente, Deus nos deu algo muito importante, que é acima de tudo que ele entrega todos os dias para nós, que é o amanhecer. Quando a gente amanhece, a gente tem a chance de fazer tudo diferente. Então, se você reconhece a necessidade de poder melhorar qualquer coisa na sua vida, inclusive a sua comunicação, que é tão importante, por que não dar o próximo passo na caminhada? Aí, esse próximo passo depende. A Vox 2 está aí para isso. Né? Essa é uma missão pessoal, mas eu digo, né, existem vários caminhos e cada um precisa achar o seu. Eu acredito que se você também perguntar isso para o mundo, ele vai te retornar uma resposta. O que, que você precisa para melhorar? É o momento de um desenvolvimento da sua comunicação num curso de oratória? Que ótimo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Mas se não, talvez tenha outras coisas ainda para acontecer. Eu fiz vários outros treinamentos antes de conhecer a Vox. E esses outros treinamentos me ajudaram a chegar no Vox maduro. E depois da Vox eu também faço vários treinamentos, eu continuo fazendo. Então, em que momento ele vai encaixar? Assim, do fundo do meu coração, eu não sei. Acredito que para cada um vai funcionar diferente. Acho Com que, certeza. né, acho que na faculdade você aprende um monte de coisas, na pós-graduação você aprende mais um Uhum. monte, no seu curso de autoconhecimento, na sua terapia, na sua psicanálise, no seu psicólogo, cada um vai ter uma caminhada. É. E eu acredito que a gente tem essa resposta, Sim, sabe? eu acredito profundamente que nós estamos aqui para evoluir. A evolução vem com essa busca. E o que que acontece? Muitas das vezes, todos nós estamos aqui para evoluir, mas nem todos nós estamos aprendendo a todo tempo. E aí é onde que entra essa questão da repetição do ciclo, que eu vejo que já aconteceu na minha vida, né? Eu sempre estou muito atenta a isso. Quando uma situação está acontecendo novamente de forma negativa, eu sempre me pergunto o que que eu preciso aprender aqui que eu ainda não aprendi. Porque toda vez que a gente não aprende algo, e isso tem a Volta. ver. Volta, por exemplo, a comunicação.
Eu sempre fui a minha vida inteira muito travada, tímida, porque eu tive muitos E olha que não bloqueios. parece, hein? Não Ah, parece. quem vê Quem tá fazendo hoje. podcast, Exato. E, quem por, tá se expressando tão bem, e quem agora. vende tanto, quem bate meta, todo Ah, mundo acha que não tem, né? exato, e aqui eu vou até abrir um segredo, tá? Já que você tocou nesse assunto. O podcast é justamente um treinamento contínuo que eu me coloquei para sair da minha Uau. zona de conforto. Uau, olha o nível, gente. Justamente por isso, porque até em 2018 eu tenho um story lá nos meus destaques, onde eu mostro que as pessoas não acreditam. O meu primeiro story, eu coloquei um óculos e eu nem tinha noção. Hoje eu consigo avaliar. Uhum. Mas eu tava com óculos de sol, eu tava assim, olhando para baixo e gravando os stories extremamente travada. Uhum. Extremamente. E a minha felicidade de hoje, claro que eu tenho muito a evoluir. E essa é a ideia, né? Mas quando eu olho para aquela Bruna de 2018, eu falo, que evolução. E se eu não tivesse gravado aquele primeiro story? Se eu não tivesse destravado para as câmeras? Isso melhorou profundamente minhas relações. Então, sim, a comunicação, ela tem esse poder fantástico. Eu acredito muito nisso. Tem uma chave aqui para quem tá ouvindo, assistindo esse podcast. Tem uma chave aqui nisso que a Uhum. Bruna acabou de falar. Toda vez que a gente se depara com um desafio, a gente tem escolhas. Eu volto atrás, eu racionalizo, eu tomo decisões. É um desafio, algo tem que acontecer ali. Você travou. O que você faz? E aí, quando você me diz que quando você reconhece isso e ainda assim você continua, eu assumo que há uma ferramenta nisso aqui. E é uma ferramenta que eu admiro muito e respeito e acredito na eficiência dela. Que é assim, ela é simples, tá? Pega essa. Quando você tiver com medo, vai com medo mesmo. Quando você achar que está travado, vai assim mesmo. Depois, no próximo passo, aí você começa a fazer bem feito, mas faça. Então, se você tem, por exemplo, a necessidade de gravar um podcast, ah, mas vai ficar ruim, eu ainda não consigo olhar para minha autoimagem, eu ainda estou preocupado com o que as pessoas vão achar e vão me criticar. Faz, É isso. faz. Não tem jeito de ser de outro jeito. Se você vai aprender a nadar, você tem que pular na água. Não tem jeito de aprender a nadar lendo livro. Não tem. Não tem jeito de aprender oratória e melhorar a comunicação lendo livro. Ah, Bruno, eu li o livro como Fazer a fazer amigos e influenciar pessoas. Que ótimo. O que, que você colocou em prática? Ah, eu li o livro Como Ser um Palestrante Memorável. Nossa, que ótimo. O que, que você conseguiu colocar em prática? A nossa vida é feita de ação. A transformação nossa vem do que a gente sente, a gente experimenta mesmo. Então, exato. se você foi lá, fez o podcast ou fez o seu store, achou ruim, mas teve coragem de postar, eu tenho certeza que o segundo, o terceiro, o quarto foi ficando cada vez melhor. Exato, e isso o que explica é que a crença reforça o comportamento. Então, eu preciso, mesmo que eu não acredite, eu preciso agir para ter o resultado. Porque se Uhum. eu não agir, não vai ter resultado. Então, é isso que você falou, é sensacional e até é matemático, se a gente for olhar, é matemático, não tem como eu ter nenhum resultado se eu não tenho uma ação. Toda ação gera uma reação, né? Então, a gente entra em física, poderia entrar em física quântica, mas para simplificar, é exatamente isso. As pessoas, hoje em dia, principalmente a geração mais jovem, né? Quer muito resultado com pouca ação. E não tem como, isso não é possível, a conta não fecha. Então, concordo 100% nisso. Faça mesmo que ainda não esteja no melhor, né? E vai ser justamente a ação que vai levar ao aperfeiçoamento. Porque eu só sabia que eu me comunicava muito ruim quando eu comecei a observar os detalhes e eu só pude melhorar com a prática. Que é isso que você acabou de trazer pra gente. Posso fazer uma observação sobre comunicação ruim? Por favor. Há uma crença de que existe uma comunicação perfeita, Uhum. né? Mas ela é perfeita comparada com quem? Com o outro ou com você mesmo? Porque quando eu me comparo com você, eu vou ter o meu parâmetro, mas isso pode me até incentivar, mas na maioria das vezes, quando a gente olha para alguém com admiração, principalmente, isso pode nos colocar tão distante. É como se eu olhasse hoje e falasse: "Nossa, eu sou um empresário, que bom. Estou aqui em Goiânia", mas aí eu olho para um outro nível de empresário que já tem mais mais maduro, resultados melhores, e eu me vejo com tanta distância, eu me vejo tão pequenininho, e aí a minha mente vai me limitar naquele tamanho. Mas agora, quando eu olho para o empresário que eu era em 2018, quando eu estava lá numa sala de um Empretec, aprendendo, quando eu abri o meu primeiro negócio em uma sala
de 25 metros. E aí, quando eu olho para hoje, eu falo, nossa, nós temos hoje 3 negócios, eu tenho 25 funcionários, eu tenho um faturamento X. Nossa, mas eu melhorei muito. Vou fazer essa comparação, então, essa analogia mesmo com a nossa comunicação. A nossa comunicação, ela tá ruim ou boa comparada com quem? Né? Com nós mesmos ou com o outro? Se a gente olha para nós, para nossa comunicação, eu olho para mim hoje, ela é muito melhor do que há 3 anos atrás. Mas eu ainda quero que ela seja ainda muito melhor. Eu quero me tornar mais influente, eu quero me tornar mais criativo, eu quero melhorar minha retórica, meu vocabulário, minha linguagem não verbal. Tem muito que melhorar. Eu pratico todo dia para ser melhor. É como se fosse um atleta. Ele está praticando diariamente. Mas eu sei reconhecer que ela já foi inferior ao que ela é hoje. Então, se você está aí, acha que a sua comunicação é ruim, compare-se com você mesmo. Ela é ruim hoje comparada com ontem ou ela é ruim hoje comparada com um especialista? Porque com o especialista tem grande chance dela ser fraca. Mas e com a sua própria versão de 2018, de 2021, de 2016? Inclusive, algumas pessoas podem até assumir que ela piorou. E aí tenta associar isso com o seu estado emocional. Nossa, eu era uma pessoa mais desenrolada na faculdade, naquele emprego, naquele momento da minha vida, mas aí depois eu me divorciei. Mas aí depois que passei um trauma e foi difícil, eu morei fora do país, foi muito complicado, tive uma doença em família, hoje eu estou muito mais tímido, muito mais retraído. Tenta comparar com você mesmo. Se melhorou, ótimo. Tenta perceber o que você fez de bom e aprenda a potencializar isso. Se piorou, tente entender, mapear o que fez. Será que foi um momento da sua vida, um trauma? E aí, quando você faz essa correlação, talvez você consiga perceber que está na hora de você cuidar disso. Porque se o seu estado de espírito, a sua mente, de alguma maneira foi impactada por um trauma, ela está impactando a sua comunicação. Necessariamente, ela está impactando as suas relações. Necessariamente, ela está impactando seu resultado. Necessariamente, seu estado de espírito. E aí a gente entra num ciclo nocivo, né? Um ciclo que uma coisa piora a outra. Então, começa talvez a melhorar a comunicação, exercitando a comunicação para melhorar o seu relacionamento. O seu relacionamento melhora seu resultado, o seu resultado melhora seu estado de espírito, seu estado de espírito começa a entender seu autoconhecimento e gera um ciclo virtuoso, né? Sensacional isso Fui que você claro? falou. Muito claro e muito importante, muito bem observado, porque naturalmente, muitas das vezes, nós temos essa tendência a querer comparar com pessoas que já estão muito, né, grandes, e a única comparação ela tem que ser com quem nós fomos ontem. Eu até uso sempre no meu Instagram, 1% melhor. Não sei se você se lembra, mas não, foi depois, né, eu tive a gestação, eu emagreci 20 quilos. E eu sempre falo isso, eu tô numa trajetória para trincar agora. Só que é um processo, né? E quando eu olho para trás, nossa, como eu estou melhor, né? E serve para todas as áreas da nossa vida. Quando a gente estava no Empretec, tinha um mês que a gente tinha acabado de abrir a empresa, a empresa estava em casa, né? E hoje a gente tem um ambiente super bonito, vários colaboradores, né? Então, atende clientes no Brasil inteiro. E se a gente não para validar, para realmente olhar esses pontos e olhar só o que falta, é muito desgastante. Então, é muito importante reconhecer. E foi fantástico isso que você pontuou. Mas, Bruno, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, que me veio aqui agora. Estamos sem roteiros, tá? Então, se você pudesse hoje voltar com toda essa sua experiência, né? Que fica muito claro que você tem muita experiência, tem comportamental, mentalidade, voltar 20 anos atrás. Né? Vamos colocar os seus 20 anos, tá? Se você pudesse voltar os seus 20 anos com essa bagagem de mentalidade, de conhecimento, de empresa, empreendedorismo, quais escolhas você faria? Uau, pergunta boa, hein? Eu não quero parecer clichê, né, nem ser evasivo, mas eu não mudaria muita coisa na minha vida, não. Porque eu tenho certeza que essas decisões me chegaram a fazer, a compor, a formatar quem eu sou hoje.
Então, dificilmente eu olharia com um olhar de arrependimento. Mas, isso não quer dizer que algumas decisões eu não reconheço que elas não foram as melhores para minha vida. Aos meus 20 anos, por um exemplo, eu ainda era muito desfocado. Se eu tivesse começado a minha vida empreendedora desde aquela época, talvez hoje o meu resultado era muito melhor. Naquele momento eu tinha muito desvio de foco na minha vida. Então eu ainda olhava para as coisas, para os momentos, com um peso. Hoje eu olho com o outro. Então eu revisei os meus valores pessoais. E aí, vou dizer porque está no meu coração, como empreendedor, eu coloquei um gerente dentro da minha vida, né? Um líder. E esse líder, eu até acreditava nele naquele momento, mas eu ainda não tinha coragem de colocar ele na minha vida como líder, como dono. Eu não entregava isso para ele. A partir do momento que eu assumi que sem Deus, na minha vida, diariamente, não de maneira subjetiva, eu acredito em Deus, não. Diariamente entregando a Deus o que é a minha vida, a minha empresa, os meus negócios, a minha liderança, a minha participação no podcast, tudo eu entreguei a ele, então a minha vida se tornou muito mais valiosa. Muito mais valiosa. Então, talvez eu diria para aquele cara de 20 anos atrás, assim, cara, perde seu tempo, não. Entrega tudo logo para Deus. Se entrega, entrega sua vida, entrega o que você tem, porque você vai aprender muito mais rápido e vai fazer tudo muito mais sentido. O que que é esse entregar na prática? É a diferença de antes do Bruno que acreditava com os 20 anos para o Bruno de agora. Qual é a diferença na prática? Tem a ver com reconhecimento. O reconhecimento do seu valor nesse mundo. Quando eu olho para a minha autoimagem, para quem eu sou e o que eu vim fazer nesse mundo e o motivo e o propósito, hoje é muito diferente dos meus 20 anos. Então hoje o meu propósito é olhar para Deus, olhar nele, visando a minha salvação, visando o que eu tenho de propósito, entregar e honrar tudo que ele me entregou aqui. Então hoje, por um exemplo, eu sou apaixonado no que eu faço, na oratória, na Vox, mas todo dia eu vim para ele e falo: Deus, se você quiser de volta, pode pegar, cara. Todo dia. Deus, se tiver errado, pode. Não quero isso aqui, não. É seu. O que o senhor quer que eu faça diariamente? E é literal isso. É uma entrega. Lembro muito da oração que eu fazia com minha esposa antes do nascimento do Joaquim, do nosso filho. E eu falava: Deus, como ser humano, eu quero um filho perfeito, bonito, puxa os olhos do pai, tem alguma coisa de bom. Eu quero um filho inteligente, eu quero tudo só bom. Como homem, eu quero isso. Mas como um homem renovado em Cristo, eu olho e falo assim: Deus, nada do que eu quero é melhor do que o Senhor quer para mim, para minha vida e para a vida do meu filho. Então, o que o Senhor quiser que eu passe, mas a minha esposa, nós estamos aqui entregando a saúde, a vida, o destino do Joaquim nas suas mãos. Eu só peço que o Senhor não largue a minha mão, pelo que eu for passar. Eu só estou aqui suplicando pela sua presença diária, que seja por qualquer coisa que nós formos passar. E é tão louco isso falar. O Joaquim nunca gripou. Joaquim, nem febre com vacina ele tem. Ontem ele tomou vacina, eu pensei, esse menino não vai dormir à noite, não. A gente já se preparou. Não, essa noite vamos pegar aquele adesivinho que coloca contra febre, e aquele menino vai ficar dolorido. Nem isso ele tem. A gente foi na igreja essa semana. A gente demorou um tempinho para voltar a congregar, porque onde a gente participa tem muita gente. Então, a gente estava um pouco receoso. E aí aconteceu um movimento espiritual onde o Joaquim foi apresentado no altar. E a pessoa que estava conduzindo aquele momento falou que o Joaquim tinha uma missão ali de ajudar muitas pessoas. E quem se sentisse tocado a fazer isso, saísse do seu lugar e viesse tocar ele. Tinham 1.000 pessoas na igreja. Acho que mais da metade foram lá tocar o Joaquim. Eu fechei o olho e entreguei. Eu falei que entregava, Senhor. Então, se for através do meu filho, através da minha história, do meu testemunho, que é alguém, a vida de uma pessoa só seja tocada, então que assim seja. Você tocou num ponto de valores, né? Que seria algo que você ajustaria e que mudou ao decorrer desse tempo. Quais são os seus principais valores, Bruno, hoje? Deus, o servir a Deus.
Eu, eu gosto de uma visão que é assim, se eu tô aqui hoje é para servir ele. Tenho certeza. Eu parei, o convite do podcast veio há poucos dias, eu parei, falei, "Não, Deus, se você me mandar e eu tiver paz no coração, eu acho que veio do Senhor. Talvez estar aqui agora falando para alguém que está aqui ouvindo sobre dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre conexão, falando de Deus, é porque eu coloquei como uma missão minha. Eu falei, Deus, eu nunca mais na minha vida eu nego falar sobre você. Se o assunto vir, eu vou falar. Eu vou falar em qualquer lugar. E se esse lugar não estiver preparado para ouvir sobre a minha visão sobre Deus, é porque eu não devia nem ter ido lá. Então, esse é o meu primeiro valor. Hoje é servir a Deus. É claro que tem uma caminhada ainda muito longa para percorrer, mas hoje eu e a minha família, nós servimos. A gente está aqui preparado para isso. Depois disso, é família, né? A família, não na família no sentido social, mas no sentido de casal, de amizade, de relacionamento, de tudo que a gente vive, entre família mesmo, literalmente um entregando ao outro. E para mim, um terceiro hoje é fazer do meu trabalho o meu propósito de vida, para servir a Deus e a minha família. Então, eles estão ali integrados hoje, os meus valores. Quando hoje eu trabalho com o meu propósito, eu falo, nossa, eu poderia estar ganhando mais dinheiro, eu poderia estar fazendo esse outro projeto, isso aqui me daria mais resultado. E eu falo, não, pra quê? Preciso disso. É isso que vai fazer com que eu seja mais feliz, minha esposa ser mais feliz, meu filho ser mais feliz. Então, se não vai me trazer uma felicidade real, não vai honrar a Deus, a minha família, para mim não nem entra o projeto. E a Vox, ela é conexão empreendedora, pura. Mais de 2.500 pessoas fizeram um curso em Goiânia. Eu tenho político, candidato a governador, candidato a prefeito atual de Goiânia já teve lá conosco. E aí, assim, e nem é nosso foco, cara, a política. Mas eu tenho artista, eu tenho cantor, eu tenho empresários, grandes e pequenos e médios, eu tenho muitas pessoas da área da saúde. Então, tem muita gente ali envolvida com o empreendedorismo. E empreendedor é inquieto. Ele Sim, está o tempo todo. 100%. Ele é inquieto. Tá Se, inventando uma coisa, ele toda tá hora. inventando. Se tem Sim. características que são universais, eu acho, posso dizer assim, é criatividade, é a força de vontade, é a dedicação, é o engajamento. São características genéricas do Sim, empreendedor. E fazer negócio, porque é o sim. que dá vontade, é fazer negócio, é sair. Então vamos. Antes do podcast, a gente estava fazendo negócio aqui, tá? Com Ele certeza. estava fazendo negócio, ela estava me explicando, dar ok dados, me explicando como que funciona, e eu tô aqui já interessado, já, olha, tô precisando disso. Já estamos visando um outro negócio Outro negócio. Então, se, que se vai tem, impactar. se tem tanta coisa, tantos empreendimentos, eu preciso ter um valor muito forte para saber onde que eu invisto Sim. meu tempo. Então, para mim, hoje, um valor é olhar e falar assim, o que que isso vai honrar a minha vida? O que E que para onde que o Bruno hoje está indo? Os próximos 5 anos, para onde que está a sua visão, Bruno? Eu não tenho ainda uma resposta concreta em termos de projeto, porque eu vou ser muito sincero. Eu também passei a olhar nisso com outros olhos. Porque, assim, quando eu almejo algo que eu ainda não tenho como foco, eu posso desviar mais energia, gastar mais energia vivendo no futuro do que o presente. E quem é empreendedor também, não sei se tem algum aí, mas é, é, é é hiperativo, é ansioso, tá vivendo ali sem uma qualidade de vida. Então eu tenho buscado cada vez mais olhar com um espaço de tempo assim menor, sabe? Menor. Uhum. É como se fosse assim, eu não sei onde eu vou chegar daqui 5 anos, daqui 10, daqui 20. Mas pelo menos até o final do ano eu sei. Então eu tenho feito degraus mais curtos, sabe? Eu replanejei isso. Eu olho e falo assim, até o final do ano eu quero estar aqui. Porque senão eu tô olhando tão longe, que eu tô gastando tanto tempo, né? Agora, é claro que a gente quer ter uma vida melhor para a família. Eu quero ver a Vox alcançando o maior número de vidas no nosso estado. Né? Nós representamos a Vox em todo o Centro-Oeste. Então, quero ter mais pessoas falando sobre esse propósito. Eu quero falar mais ainda sobre empreendedorismo e espiritualidade, que não era algo que tinha no meu coração até 5 anos atrás, mas hoje ferve no meu coração. Eu Hoje eu assumo como verdade de vida que caminham juntos, né? Por quê? Para empreender, depende de alguém que está ali à frente disso. E essa pessoa
A gente já sabe que é o tamanho do desafio. Então, como que ela vai se fortalecer, né? Se ela não fortalecer a sua saúde, a sua mente, a sua alma, ela não consegue. Honestamente, ela não consegue. Ela vai ficar doida. Sofreu um infarto. Ela vai sofrer. Aí os nomes tá cheio, o psiquiatra tá cheio de gente lá com burnout, Sim. né? Com estresse, com trauma. E aí a pessoa joga tudo pro alto. Ela perde a família. Então hoje tem se tornado assim uma missão falar para as pessoas, olha, se comunique melhor, se relacione melhor com você mesmo, se relacione melhor com a sua família, busque espiritualidade, cada um do seu jeito. Não assumo que há uma verdade absoluta na religião, mas precisava tomar uma decisão e tomei uma decisão para minha família, para ter uma caminhada, mas cada um tem a sua escolha, a sua religião, quais eu respeito todas, mas tenha uma, tenha um, busca alguma coisa para não ficar essa coisa vaga de eu amo Deus. Não, tenta buscar um caminho ali para você aprofundar um pouquinho. É que nem falar, eu sou empreendedor, eu amo empreendedorismo, mas tá, o que você já fez? Nunca fez nada? Não, então você não é empreendedor, não, desculpa, você só gosta. E aproveitando toda a sua experiência, Bruno, com negócios, como empresário, falando de gestão agora, para quem está nos ouvindo, qual que seria o principal conselho que você poderia dar para a gestão? Desde o pequeno, médio ou grande empresário? Gerenciar algo, né? Ela requer que você tenha um mínimo de domínio sobre o que está acontecendo. Vou assumir que você gerencia algo que você mede, você gerencia algo que você entende, você gerencia pessoas. Então, quem quer gerenciar alguma coisa tem que entender do que está falando. Então, eu gerencio pessoas como? Me autogerenciando, compreendendo o que eu preciso de time e conseguindo entregar para ter um bom acordo. Então, para gerir um time, eu preciso me gerir e conseguir interpretar o que, que as pessoas precisam para geri-las. Exato, e ter esses dados na mão, né? Que eu sempre falo, hoje os dados é o ouro do negócio, né, Bruno? Sem dados não tem como fazer a gestão, não tem como mensurar, não tem. E aí é onde que entra o nosso parceiro. Então, se você não apontou a tela até agora, aponta aí, chama o OK Dados, que é especialista para te ajudar justamente nessa gestão, para mensurar todos os departamentos, tudo que você precisa do seu negócio na palma da sua mão, aí no seu celular. Isso é fundamental, né, Bruno? Vou Temos fazer uma que- observação. Eu nem sei se eu havia comentado isso com você lá atrás, mas eu sou da área de tecnologia, né? Verdade, Eu fiz ciências da verdade. A gente computação, se conectou exatamente por esse motivo. formado em 2005. Eu concluí o curso de computação, me identifiquei com parte do curso, que é exatamente essa parte mais de operação da tecnologia, que é resolver, ter soluções para resolver a vida das pessoas. Acabei indo para um outro caminho, né, que é o caminho de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal, de negócio, de franchise, mas tem ali o meu pezinho na tecnologia. E lá atrás, aí eu tô falando 2005, né, mais de 15 anos atrás, já se tinha, né, o conceito de business intelligence, né, Uhum. falar de BI, e passaram-se muito tempo e ainda tem muita gente que não aproveita disso. E aí eu olho um pouco do que a gente conversou aqui, eu consigo perceber que as empresas agora estão democratizando isso, né? A gente precisa democratizar, a gente precisa educar, as pessoas precisam buscar formas de olhar para aquilo que talvez era tão distante, né? Tão distante falar sobre BI e olhar e falar assim, não, como que você toma uma decisão hoje? Você precisa de informação. Como que você tem informação? E por que não ter essa informação na palma da mão? Exato. Olha a forma de vender aqui, E hein? é a alfabetização dos dados mesmo. Inclusive, a OKDados tem um treinamento que é alfabetizar os dados, tanto a parte estratégica para os empresários, gestores, quanto para a operação mesmo, né? Então, assim, hoje, tem clientes lá da ponta do operacional, que não era algo comum há alguns anos atrás, utilizar os dados na mão dele. Porque imagina, Bruno, se o seu vendedor, se os seus vendedores, todos nós que estão ouvindo aqui, ele tem ali na palma da mão dele quanto que ele já vendeu, quanto que falta, todos os dados na mão dele. Ele tem poder também. Então, hoje, uma outra coisa que a gente está avançando muito na tecnologia é tirar só do estratégico. O dado, ele tem que ir do estratégico ao operacional. Ele tem que romper. Acabou esse negócio só
o diretor ou o CEO que tem acesso a esses dados. É poder, né? Que você dá poder ali ao seu colaborador, ao seu time por completo. Então, é fundamental. É fundamental hoje para toda empresa que deseja crescer de Sem forma dúvida, saudável. sem dúvida, sem dúvida. E aí vai ter sempre uma caminhada, né, em todo o negócio, né? Talvez um negócio já sabe o que precisa e aí tem uma solução que tem hoje a ferramenta muito mais democratizada para isso e alguém ainda precisa ser alfabetizado. E que bom saber que tem empresas que estão lutando por isso, né? Não Exato. só por uma questão tecnológica, mas de assumir um papel social. Porque quando você entra no mundo do empreendedorismo, às vezes, e eu vou dizer às vezes, quase todas as vezes, as pessoas acabam entrando sem uma preparação, né? Ela não entra Sim, preparada para enfrentar tudo que vem. Não entra mesmo, não exato. mesmo. Ela pode ter parte do que ela vai precisar, mas no meio do caminho ela vai ter várias fases. E sabendo que, olha, vai chegar, e quanto antes chegar melhor, o momento de informatização e de gerenciamento do meu negócio. Quiçá todo mundo conseguisse abrir um negócio, empreender, já Já olhando para começar. dados, né? Já olhando, já pegando o celular e olhando e estando com tudo pronto, né? Mas que todo mundo tem essa oportunidade. E todo Exato. mundo tem esse foco, né? É, É o que a gente estava falando de meta. exato. Se você tem uma meta, eu já vou nascer com um negócio com o mínimo de empreendedorismo. Talvez não o suficiente para ter uma solução pronta, mas às vezes tem um empreendedor que ainda não se vê nisso. Mas começa que seja com uma ferramenta gratuita, aberta, ou que seja física, mas comece tendo informatização do seu negócio. Vai chegar o momento de você olhar e falar assim, opa, agora está no meu momento de fazer esse investimento, né? E o empresário de sucesso está falando isso, então é realmente quem já sabe que está colocando a mão na prática. Bruna, a gente já está chegando para o final. Passou muito rápido. Nossa, já? Já Ah, já estamos chegando no final, mas eu gostaria de te fazer mais uma pergunta. E antes de eu te fazer essa pergunta, eu quero que você fale onde que a gente encontra, onde que a gente encontra a Vox, deixa os seus canais no Instagram, a gente vai deixar na descrição, mas fala pra gente onde que a gente, porque eu já quero ir lá para fazer, ah, aprimorar minha seja oratória. bem-vinda. Olha só, a Volkswagen tem 3 unidades hoje em Goiânia. Nós estamos no Flamboyant, Metropolitan Mall. Nós estamos no Parque Amazônia, para ficar mais fácil ali perto da Praça da Semaco. E nós estamos na Rua 15, bem próximo ao restaurante Posto 15. Então tem 3 lugares de Goiânia para quem quiser nos procurar. E nas redes sociais, Vox2U, arroba Goiânia Marista, Goiânia Flamboyant, Goiânia Parque Amazônia. A minha rede social é Bruno Secunha, não tem muita dificuldade. Vai ser muito bem-vindo. Lá eu compartilho um pouquinho da minha vida pessoal. Também tem, como eu disse aqui, todo mundo está na sua fase, né? Eu, Sim, eu pessoalmente sempre me vi muito mais estratégico dentro do meu negócio, muito mais gerencial. E hoje eu tenho visto o quanto é relevante, por exemplo, a minha participação num podcast, a minha participação nos grupos de networking, a minha participação palestrando. Então, é a fase do negócio, né? É o seu, a gente começou falando sobre isso, é o seu autoconhecimento, é o que te permite tomar sim, decisões que estão alinhadas pelo que você precisa. sim. Então, vai ser um prazer ter vocês lá na Vox. Nós temos, inclusive, workshops abertos para a pessoa conhecer, já sair dali com ferramentas, já sair dali colocando Qual alguma que é a coisa em data do prática. próximo? Já tem? Ó, vou colocar aí, ó. Vou Então, colocar a ótimo. data dos próximos aí, para vocês Excelente. conhecerem. Excelente. E, Bruno, hoje, né, para a gente poder encerrar, se você pudesse deixar um conselho que ele ia ecoar o mundo todo, um conselho, uma frase, e para o seu filho, para todo mundo, qual seria esse único conselho? Ou esse único. Olha, pergunta de US$ 1 milhão, ó. É, Eu não posso dizer que eu, é uma resposta fácil, mas que ela funciona para mim e que espero que funcione para outras pessoas, né? Hoje eu olho para dentro sempre. Então, muitas das vezes a gente está procurando respostas longe. A resposta está no podcast, a resposta está no curso, no treinamento, a resposta está em algum lugar. Mas na maioria das vezes, tudo isso que a gente consome ecoa dentro de nós. Você estava falando da voz sim, interior, ela está ecoando ali dentro de nós. Tenta procurar a resposta dentro de você.
silencia seu coração, silencia sua mente, coloque em algo que você acredita, eleve seu pensamento ao céu e pergunte, né, o que você precisa estar passando nesse momento. É o que eu faço diariamente. O que eu preciso passar hoje? O que eu preciso aprender hoje? Seria muito vago dar uma resposta genérica de sucesso, porque cada um vai ter a sua própria caminhada. Mas eu acredito que se você olhar para dentro, olhar para o seu coração, ter essa sensibilidade de começar a ouvir o que está acontecendo aí dentro da sua cabeça, porque no meio do mundo que a gente está vivendo hoje, tão agitado, a gente se perde, a gente passa a não reconhecer o que a gente tem de tão bom, né? A nossa vida, a nossa fala, o nosso corpo, tantas oportunidades e a gente às vezes foca no problema. Olha para dentro de si, olha para dentro, silencia seu coração, tenta entender o que está passando aí. Tem grande chance da resposta, pelo menos naquele dia, aparecer. E assim você vai começando a exercitar, né? Essa resposta vai aparecendo, você vai criando mais consistência. Eu acredito que todo mundo tem uma chance enorme de alcançar coisas muito grandes, né? Coisas maravilhosas nessa vida. Acredito verdadeiramente que Deus nos deu a chance de realizar aqui nessa terra. Cada um com a sua história, cada um com o seu tamanho, cada um com a sua narrativa, cada um com o seu propósito, cada um com a sua pauta, cada um com o seu negócio, cada um com o seu empreendimento. Mas todo mundo vai ter a chance de realizar algo grande. Basta olhar para dentro de si, ter coragem, decidir mudar, evoluir e colocar em prática. Porque se não colocar em prática, se não se expressar, se isso tudo não virar ação, fica só devaneio. Uau, Obrigado. uau. Podemos finalizar, né? Foi muito mais que uma frase, um conselho, foi uma reflexão muito profunda e que eu convido que todos que estão nos ouvindo a realmente fazer, porque isso aqui se parou só uma tarefa, né? Tarefa de casa. Uma tarefa de casa. E façam, porque realmente é muito poderoso. Eu tenho compartilho total da sua visão, porque eu também faço isso, já faço há muitos anos, aliás, e é para a vida. Então, eu quero agradecer a vocês que ficaram até o fim, que estão aqui conosco até o final. Compartilha com 10, 20 mil amigos, todos amigos. Vai lá nas redes sociais e compartilha, que eu tenho certeza que vai ser edificante essa mensagem para quem for ouvir. Muito obrigada, viu, Bruno? Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, sucesso. Se chamar de novo, eu venho, tá? Ah, então pronto. Um Então beijo. vamos ter segunda parte. Ó, muito obrigada, viu, time? Um beijo para vocês e até o próximo episódio.